Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A comissão externa que apura as causas do endividamento agrícola se reuniu nesta semana para começar a identificar o total de débitos dos agricultores rurais no Brasil. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, é o coordenador da comissão e defende a criação de um seguro para as dívidas dos fazendeiros. Esse seguro garantiria a produção de alimentos como arroz, leite, café, trigo, que vem passando por dificuldades. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado. Olá, um prazer estar aqui falar contigo e com os nossos telespectadores. Deputado, a primeira fase do trabalho da comissão externa vai se concentrar no total desses débitos. Os senhores têm de onde partir? Algum número do Ministério da Agricultura? Bem, o nosso grande desafio, primeiro, é fazer esse levantamento, né? Lá atrás, em 99, foi feita uma CPMI do endividamento agrícola, quando nós tínhamos um tamanho de produção muito menor do que hoje, eram cerca de 40 milhões de toneladas, 50 milhões de toneladas de grão. Hoje nós estamos acima de 230 milhões, né? E um perfil da dívida que era exclusivamente com o Banco do Brasil, né? O 95%, 99% da dívida com o Banco do Brasil. Naquele momento a União comprou essa dívida e ficou acertando entre o produtor e o próprio Estado, né? E dessa forma resolveu-se aquele problema. O que não cuidou-se foi a questão estrutural de lá para cá. E uma nova dívida foi gerada. Hoje nós temos um problema que a dívida com o sistema financeiro é a menor parte dessa dívida. Nós estimamos aí pelos números que de 30% no máximo 40% do endividamento ele é referente a uma relação de bancos com o produtor. E a maior parte desses débitos 70%. É exatamente fora do sistema financeiro, o que gera um grande problema, porque é um custo maior esse recurso, em razão do risco que as próprias empresas têm de daqui a pouco não receber, portanto, joga isso na cobrança do juro, esse risco. Então, nós temos uma dificuldade de termos o total da dívida. O Banco Central nos entregou um documento semana passada que nós temos de compromissos. Isso não significa que é uma dívida que o produtor não está pagando, ele pode estar pagando, inclusive, em dia de boa parte. Mas o compromisso da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira com os bancos é um número de 280 bilhões de reais. Se nós estimarmos que 40% é isso aí, nós estamos falando em mais de 600 bilhões, né, o endividamento do setor. E volto a dizer, quando eu digo endividamento, não significa que é uma conta que não está sendo possível de pagar. A maior parte dela está sendo paga, mas nesse ritmo que ela vai, logo, alguns setores, como o arroz no sul, ela se transforma numa dívida impagável e ela impede a rentabilidade. Ela faz com que o produtor até pague a conta em alguns setores, mas não tenha renda, né, com capacidade de novos investimentos, de ampliar investimentos. Isso fica bem claro que foi exatamente o agronegócio que sustentou a economia brasileira nesse momento mais grave da crise, mas que a conta ficou para o agricultor pagar, né? E, sem dúvida nenhuma, achar uma saída para isso é o nosso grande desafio e tudo começa por descobrirmos o montante da dívida, né? Nós sabemos do que é com bancos, não temos condições, no meu ponto de vista, de saber o que é no setor privado fora banco. Mas o que seria esse setor privado fora banco? São as revendas, as lojas de insumo, as trades, as cerealistas, as cooperativas que acabam financiando o produtor, né? Quando ele não tem mais o acesso ao crédito bancário, esse setor privado banca... Ou quando ele está pagando aos poucos, né? Ou quando ele está também endividado, né? Certo. E nós temos casos, como na lavoura de arroz, que aquela revenda, ou a indústria que banca o produtor para ele poder fazer a lavoura, que tem casos no Rio Grande do Sul, que o juro mensal é de 3%. Né? Isso fica amarrado na produção e, consequentemente, quando contratado, o valor do arroz é recebido por menos, justamente para poder cobrar esse custo. O arroz fica na mão da indústria porque tem esse comprometimento, não fica disponível para trabalhar o mercado e, portanto, o preço do arroz não sobe. Pegando um exemplo de uma cultura importante no sul do Brasil.
Então nós vamos criar aí uma série de mecanismos que nós dependemos, obviamente, do governo. Estamos pedimos ao presidente da República que crie uma comissão interministerial, porque se nós não tivermos uma decisão de governo para tratar da dívida, não adianta nós termos uma teoria que na prática não se negocia, né? Então nós esperamos... O senhor quer a redução desses juros? Precisamos reduzir. Abaixo de 3% por mês. Um dos perfis do endividamento hoje é que o produtor tem vários contratos com juros de 21%, 14%, 8,75% e o juro do mercado é menor. Então reduzir esse juro é uma necessidade, porque o juro hoje é um fator importante de endividamento. Então o que nós vamos fazer? Estamos cobrando do governo a criação desse comitê interministerial e vamos apresentar no dia 3 de abril agora uma pré-proposta. Estou reunindo todas as entidades, né, para que elas tragam os problemas e as sugestões de solução. Estamos conversando com os técnicos da comissão para apresentarmos uma proposta e aí então entregarmos ao governo para que o governo analise e negocie junto com os bancos, com os produtores através das suas entidades, uma saída para esta crise. O que não dá para continuar não tendo renda, o produtor precisa ter renda. E para o Brasil, que vive desse setor, eu penso que é importante resolver o problema, porque quanto mais condição de renda o produtor tenha, mais riqueza vai ser gerada e aquecer a economia, né, que vem sendo sustentada especialmente pelo agronegócio. E essa questão da securitização dessas dívidas, que o senhor está propondo que seja feito um seguro para as dívidas? Na verdade, a securitização não é um seguro. E acho até que não é a solução para este momento. Securitização, como falei, foi uma espécie de compra da dívida que a União fez perante os bancos. Com isso, alongou essa dívida e o produtor, ao invés de pagar o banco, pagava o governo. Mas era um outro momento, era um outro perfil. E um montante muito menor. Hoje nós estamos falando em bilhões, né? Então eu penso que nós temos que trabalhar assim, numa alternativa para o que é dívida com bancos e temos que alinhar ela num alongamento e numa redução de juros. Talvez para isso tenha que ter um aporte de recursos da União para equalizar essa redução. E um aporte de que forma? Para equalizar o juro, para poder fazer a diferença desse juro, o governo vai ter que bancar, não há dúvida nenhuma. Bancar mesmo. Bancar mesmo, não tem dúvida nenhuma. E uma outra é um mecanismo que estamos estudando, 2 mecanismos, né? Um é um fundo de recebíveis e uma outra proposta, para que o produtor possa comprar com deságio essa dívida fora dos bancos e trazer para dentro do sistema financeiro e, em trazendo, alongar, né? Então, esse eu estou fazendo assim um resumo da ideia que no dia 3 de abril nós iremos apresentar e aí sim entrarmos numa negociação com o governo. Certo. E linhas de crédito novas, o senhor acha necessário também? Ou já existem muitas? Não, existem, mas elas são inacessíveis, né? Porque o produtor não tem a condição do crédito. Então nós temos que resolver o problema do crédito para termos essas novas linhas sendo disponibilizadas. E é por isso que é importante a gente encontrar uma saída para isso. Deputado Jerônimo Gergen, em tempos de Fórum Mundial de Água, a gente não pode deixar de falar um pouquinho de meio ambiente ligado à agroindústria, né? A gente tem dados de que esses setores seriam responsáveis por 90% do consumo de água no país e devolveriam essa água contaminada ao meio ambiente. O que é feito? Isso é uma falácia, né? É uma falácia? Eu queria saber o que o produtor está fazendo para reduzir de qualquer forma, mesmo que o número não seja tão grande. O produtor é o maior interessado na preservação do meio ambiente, porque ele vive do meio ambiente, né? Porque se não cuidar, vai faltar chuva, vai vir chuva em excesso e as regras ambientais são muito claras no Brasil e muito rígidas. É um país com maior rigidez, né? Então, é que aí vem aquela coisa, quando convém, usam o agronegócio como salvador da pátria, né? Agro é pop, agro é tech, tudo é o agro que sustenta a economia. Quando convém também, atacam. O Lula mesmo essa semana foi dizer que produtor é negador de conta, é caloteiro. Agora, quando ele era presidente, ele se vangloriava que a agricultura estava sustentando o governo que ele tinha. Então, eu uso esse comparativo porque os ataques que o agronegócio sofre, eles são lamentáveis. Eles só quando convém que usam como algo benéfico. E qualquer outra culpa esquecem da sociedade urbana e da poluição e dos problemas que estão no meio urbano, aliás, onde vive a maior parte da população, com os problemas de saneamento, consumo de energia, tudo aquilo que é característica de uma sociedade urbana como o mundo tem e o Brasil não é diferente. Quer dizer que esse dado não é verdadeiro. Dentro do agro, o maior interessado é o produtor e onde está o maior controle e fiscalização que nós temos e foi motivo, inclusive, para a criação de um código ambiental
né, que agora foi solucionado aí ultimamente pelo STF, que começa a vigorar. Eu acho que isso é um desrespeito à forma como tratam a produção brasileira. Tem um outro dado aqui que o senhor também pode concordar ou discordar, de que uma pesquisa que saiu no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, de que a pecuária seria responsável por 39% do lixo produzido no mundo. Isso é mundial, seria mundial. Que viria de ossadas, só para o público entender, né? Viria de ossadas, carcaças, embalagens de remédio. O agronegócio tem feito o que para reduzir esses danos? De um animal abatido, nada sobra. Tudo é industrializado ou reciclado, né? Então, como o lixo que sobra disso. E as embalagens, por si só, já são recicláveis, né? Isso é um pensamento ideológico de quem prefere atacar quem produz, né? São aí os ambientalistas mal intencionados que largam esses números, né? Hoje, de um animal, tudo é utilizado, industrializado e, obviamente, reciclado, como falei. E é importante que a gente, de uma vez por todas, tenha um respeito a esse setor, né? Porque é o setor que mais regras tem e, volto a dizer, que mais interesse tem em preservar. E, obviamente, que a gente cuide desse setor, porque é quem sustenta esse país. Eu agradeço muito a sua presença aqui, deputado. Eu conversei com o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, sobre as dívidas dos produtores rurais e sobre outros temas relativos à agricultura. Você pode assistir a esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da TV e da Rádio Câmara. Até a próxima.